Olá, sou a Isabel, cofundadora do Instituto Bem do Estar, um negócio social sem fins lucrativos voltado à promoção e à prevenção da saúde da mente. Nós fomos convidadas a falar sobre esse tema aqui nas redes do Shopping Tietê Plaza, Shopping D, Gran Plaza, Cidade de São Paulo, Shopping Cerrado e Metropolitano Barra. Como disse a Ellen Bravo Garcia, aqui na rede dos shoppings, tenho a sensação de que tudo está no fim. Nunca senti isso. É realmente, né, Ellen? A vida virou do avesso. E como diria a Lulu Santos, nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Nós estamos há mais ou menos um mês em isolamento social, uma mudança comportamental muito grande para a maioria das pessoas, aqui em São Paulo até um pouco mais, uns 40 e poucos dias. E junto com isso, estamos sendo submetidos a uma dose extra de estresse e ansiedade, o que acaba desencadeando uma avalanche de emoções, com as quais muitas vezes a gente não sabe lidar, né? Por isso, nós do Instituto Bem do Estar estamos aqui para responder algumas perguntas que nos foram enviadas e falar um pouquinho mais sobre como cuidar da nossa saúde mental. Como, por exemplo, quais são os sintomas da ansiedade? E como controlar o medo nesses tempos de pandemia? Além disso, se esse isolamento pode ou não causar uma depressão. Também vamos trazer dicas para como colocar em prática esse cuidado. Para conversar conosco, convidamos alguns especialistas, como a Mirmila Mussi, psicanalista e colunista voluntária do Bem-Estar, a Natália Nespoli, terapeuta integrativa, professora de Hatha Yoga e colunista voluntária do Instituto, e o Ricardo Milito, psicólogo e conselheiro do Instituto Bem do Estar. Bom, vamos começar com a primeira pergunta que fizemos, que foi: quais os sentimentos as palavras crise, estresse, confinamento e Covid-19 te trazem? Entre as respostas estão medo, tristeza, ansiedade, preocupação, pânico, estresse, insegurança, principalmente relacionada ao medo de perder o emprego, como pontuou o Valber Triani. E também as saudades, como disse a Alaine Cunha, sobre a falta de poder abraçar as pessoas. Elaine, tô com você. Sinto muita falta de um abraço, como eu gosto de um abraço. Eu acredito que esses sentimentos, eles sejam naturais e que todos nós sentimos, um pouco mais, um pouco menos, né, em diferentes graus. É isso mesmo, Mirmila? Quando você fala, né, eu fiz a pergunta para as pessoas, para elas dizerem o que elas pensam a partir de determinadas palavras. Eu acho isso muito interessante, né, porque se a gente for pensar em um pouco o método da psicanálise, né, da associação livre, então me diga aí o que você está sentindo, o que você está pensando, e eu acho que é assim que a gente consegue, então, localizar o que está acontecendo. Esses sentimentos que foram ditos, assim, são muitos sentimentos que têm a ver com a existência humana, né, que tem a ver com não só com sofrimento mental, né, para além de uma doença mental, não estou nem aqui falando de doença mental, estou falando de um sofrimento mental, e que é normal para todo mundo, né, então todo mundo tem medo, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem insegurança, todo mundo tem tristeza, todo mundo tem saudade, então são coisas bem naturais, assim, faz parte. Isso não significa que seja um sofrimento, são sentimentos, né? Então acho que isso é uma coisa que precisa ficar claro. Uma segunda coisa que eu acho que é muito importante é que quando se trata, né, de uma pandemia, a gente pensa nesse caos, que foram essas primeiras palavras que você utiliza, né? Caos, crise, né? Então, por que que uma crise dessa traz uma angústia? Porque é uma coisa desconhecida, né? Então, é diferente eu dizer que eu estou angustiada ou que eu estou ansiosa,
ou que eu estou com medo? Porque a angústia, a gente não localiza o ponto, a gente não sabe o que está nos angustiando, né? A gente tem angústia, é quase como se fosse, se a gente fosse pensar num verbo, seria um verbo indeterminado. É diferente da ansiedade. A ansiedade, consigo dizer, eu estou ansiosa para tal coisa, eu estou ansiosa para o fim da pandemia, eu estou ansiosa para as minhas... Então, assim, eu consigo localizar. Quando eu não consigo localizar, isso me paralisa, né? Por quê? Porque eu não sei como reagir. E por isso, esses sentimentos de horror, assim, de caos, de que eu não sei o que vai acontecer. Então, aí vem a insegurança, aí vem o medo, aí vem a tristeza. Então, acho que são coisas que levam a lugares diferentes, assim. Quando eu me vejo ameaçada, se eu sei o que me ameaça, eu consigo lutar para combater essa ameaça, né? Então, eu tenho medo, eu tenho pânico de avião. Como é que eu resolvo isso? Não andando de avião. É simples. Eu evito esse medo. É diferente da angústia, porque eu não sei o que vai acontecer. Tem uma coisa boa nisso e tem uma coisa ruim. A coisa que eu acho que é boa no sentido de que ela é comum para todos, porque isso nunca aconteceu na história, pelo menos dessa geração que está viva. Nunca ninguém imaginou que isso pudesse acontecer. Tanto é que ninguém imaginou que isso pudesse acontecer, que ninguém tem uma resposta para conseguir garantir uma solução. Não é só os profissionais de saúde que não sabem o que fazer. Tem protocolos, né, de prevenção, de lavar a mão, de isolamento social, tudo isso previne, mas isso não garante. Ainda não foi feita uma vacina. Então, isso nos deixa muito ansioso, porque a gente não tem a resposta. E aí eu acho que tem mais uma questão que se engloba isso, que eu não acho que as coisas estão diferentes, assim. Eu acho que ela só potencializa. Então, a pandemia, ela potencializa um monte de questão que já estava presente, né? Então, assim, se é uma coisa nova, a gente é arrebatado, assim, a gente é arrebatado por isso, no sentido de que a gente fica paralisado. Por outro lado, ninguém sabe responder, e é isso que dá angústia, isso que dá ansiedade, isso que dá medo, isso que dá insegurança. Por outro lado, seria uma tentativa e uma perspectiva de olhar para si, né? E aí não é que olhar para si e pensar só nas minhas questões. Por que eu falo que desvelou alguma coisa ficou nua, né? São todas as questões universais, que é desde olhar para si e pensar que vida que eu vivo, né? Que vida que eu levo, até desigualdade social, até crise econômica, até crise financeira, até globalização, até os encontros, né? Assim, até os planejamentos futuros que não podem ser feitos. Então, acho que tem mais uma questão que aí culmina para todos esses sentimentos, que é a noção de tempo, que a existência ela precisa do tempo, né? Então precisa ter um passado, um presente e um futuro. Quando a gente se vê nessa situação, que ela é inesperada, ela não foi planejada, parece que o tempo está suspendido, porque eu não posso viver como eu vivia, então eu não posso retornar ao meu passado, eu não posso pensar no futuro, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como planejar esse futuro, então eu estou paralisada no tempo. E aí isso também dá uma noção de desespero, né? Porque a nossa existência precisa de um passado, um presente e um futuro. Essa ideia não é minha, essa ideia eu estava lendo A Peste, estava tentando ler A Peste, que é um livro que fala sobre uma pandemia, né? Sobre a peste. E aí ele vai descrevendo essa noção do tempo, que para mim é muito interessante, que é isso, assim, parece que estamos vivendo o presente. Não tem passado e não tem futuro. Todos esses sentimentos que você disse, eles vão
ao encontro de desestabilizar a vida. E aí é a vida financeira, é a vida emocional, é a vida social, enfim, são todos vertentes da existência humana. É isso mesmo, muito interessante isso, Mirmila. A segunda pergunta que fizemos foi o que vocês gostariam de saber sobre saúde mental. Em disparado, vocês disseram a ansiedade. Então a gente quer saber, Ricardo, o que é a ansiedade e como controlar essa sensação que surge do nada. Essa é uma ótima pergunta, né? A ansiedade é uma questão que está muito presente na nossa sociedade, né? A gente sabe aí que, infelizmente, o Brasil é o país campeão de ansiedade, né? Então, falar de ansiedade é algo que todo mundo já teve algum problema, passa por algum problema relacionado à ansiedade. Então, a ansiedade, ela pode ter uma função adaptativa importante, por quê? Ela está associada à preparação do indivíduo para lidar com uma situação ameaçadora ou desafiadora, né? Então, se preocupar é um fenômeno comum, né, que ajuda a gente a planejar melhor as atividades, porém, ela pode ser ruim para a gente também. Então, vai depender um pouco aí da intensidade dessa ansiedade, né, do período que essa ansiedade se prolonga. Então, é importante a gente observar quais são os sintomas, né? Então, a gente tem, por exemplo, o transtorno da ansiedade generalizada, que é caracterizado pela preocupação excessiva e difícil de controlar, sabe? Aquela sensação que você não consegue controlar, né? E referente a diversas situações do dia a dia, né? Então, uma preocupação excessiva pela minha saúde, uma preocupação excessiva pela saúde de um familiar, pela segurança, pelas finanças, né? Ou por problemas de relacionamento. E aí uma coisa importante a gente observar é o transtorno de ansiedade, ele vai acontecer na maioria dos dias por um período de no mínimo 6 meses. Então, a gente observar aí qual que é a frequência desse sentimento, né, dessas sensações, né, desses sintomas, né? Então, isso está prolongando, é frequente, quase todos os dias. Então, é importante a gente buscar uma ajuda de um médico, de um psicólogo, se isso continua durante um período aí até 6 meses. Tá? E também observar se esses sintomas estão associados, né, a 3 ou mais sintomas. Né? Quais são os sintomas da ansiedade? Inquietação, irritação, cansaço, dificuldade de se concentrar, aquela sensação de dar branco na mente, né? Tensão muscular, principalmente aqui na região dos ombros, né? Dificuldade para dormir, dificuldade para comer. Agora que a gente já sabe o que é a ansiedade, outra questão relacionada a isso que recebemos é como evitar que a ansiedade desemboque em outras doenças psicossomáticas. Temos também outra pergunta relacionada à somatização que eu vou juntar aqui, que é: alguém pode ter febre por ansiedade? Eu acho que essa pessoa está dizendo essa questão da febre até porque é um dos maiores sintomas, né, do Covid-19. Isso pode acontecer, Mirmila? Eu vou tentar dar um contorno para essa ansiedade, assim. Então, o que significa isso? Teoricamente, frente ao desconhecido, a gente necessariamente responde de alguma forma. Produzir um sintoma pode não ser compreendido só como uma resposta biológica do organismo. Taquicardia, tremedeira, sudorese, tudo isso que faz parte da ansiedade, né? Tudo isso que são sintomas secundários da ansiedade, né? Como de forma global, assim, segundo o CID-10, né? Então, ao invés de pensar no sintoma da ansiedade como um sintoma ruim,
a gente pode inverter e pensar na ansiedade como uma defesa de alguma coisa que não vai bem. Frente a alguma coisa que nos paralisa, eu produzo um sintoma, né? Por exemplo, o medo, por exemplo, a ansiedade, por exemplo, o pânico. Então, isso diz alguma coisa de você. Eu tenho um paciente que ele tem crise de ansiedade, que são os mesmos sintomas de um ataque cardíaco. E aí isso tem tudo a ver com a história de vida dele. Né? Então, por que ele produziu esses sintomas e não outros sintomas de ansiedade? É bem interessante quando você faz essa aproximação entre a febre e o sintoma do Covid. E aí eu acho que eu tenho alguns colegas da psicanálise que eu gosto muito, assim, que disseram que estão ousando se perguntar quais vão ser os próximos, os próximos sintomas depois dessa pandemia. Ou seja, eles já estão partindo do pressuposto de que terão novos sintomas depois dessa pandemia. Então, eles já estão afirmando isso é interessante de pensar. E aí eles dizem que serão sintomas tanto parecidos com toque, né, com essa mania de limpeza, com essa necessidade, não é nem mania, desculpa, é uma necessidade de limpeza, quanto a paranoia. São duas coisas que a gente está vivendo muito nesse momento, né? A paranoia de que se a gente vai pegar, se a gente vai sair, se a gente vai no supermercado, se a gente vai ficar em casa, se alguém foi trabalhar e volta para casa. Eu acho que é isso, assim, se a gente pensa esse sintoma de ansiedade como uma defesa de alguma coisa que não vai bem, isso nos ajuda a tentar localizar em nós mesmos o que não vai bem, né? Assim, frente ao que estamos vivendo, que não temos controle, que na verdade ninguém tem controle, né? Nem a ciência ainda não tem um controle sobre, não tem uma resposta. Eu acho que é isso que nos deixa angustiado, né? Porque é o desconhecido. E não é qualquer desconhecido, é o desconhecido da iminência da morte, a grosso modo é disso que se trata, não é qualquer coisa, né? É a morte que está em jogo. Então, frente a isso, a gente produz um sintoma. Né? O que significa esse sintoma para mim? Que é diferente para cada um. Taquicardia numa pessoa não é a mesma coisa que para outra pessoa. Né? A insônia para uma determinada pessoa, não, o sintoma ele é o mesmo. Eu posso observar que quem tem insônia são as pessoas que não conseguem dormir. Agora, o porquê que eu não consigo dormir é muito diferente do porquê que você não consegue dormir. Então, isso é uma resposta singular. Por isso que, né, que quando a gente diz volta para si, a pergunta tem que voltar para si. Localizar isso, em mim, é muito diferente do que pode ser para outra pessoa. Além da ansiedade, que a gente já falou bastante aqui, o medo foi um tema também bastante mencionado, principalmente o medo de sair de casa, como disse a Catarine. Ricardo, o que nós podemos fazer para controlar esse medo? Sim, a gente tem tido medo, né, de sair de casa, né? Será que eu vou estar exposto ao vírus? Né? A primeira coisa é a gente pensar, você faz parte do grupo de risco? Se você faz parte do grupo de risco, é importante a gente buscar a ajuda. Tem algum conhecido que possa sair, ir ao mercado para você, ao invés de você sair? Né? Tem algum parente, algum vizinho? A gente tem visto aí que as pessoas estão se oferecendo. Né? Se tiver, vamos optar por isso. Uma solução bacana que a gente tem durante esse período são os aplicativos. A gente tem aí uma série de aplicativos que entregam compra de supermercado. Você tem os estabelecimentos que estão recebendo os pedidos por telefone e entregam as compras na tua casa. Então, observar, se você não pode sair de casa, você tem esses recursos, vamos optar por esses recursos. Se você não tem a opção de não sair de casa e você precisa sair, a gente recomenda que coloque uma roupa de manga comprida, uma roupa que cubra a pele, uma jaqueta. A mulher que tem o cabelo comprido, prender o cabelo, evitar acessórios, usar máscara.
né? Evitar transporte público, não tocar no rosto antes de higienizar as mãos, manter distância das pessoas. Outro ponto que vocês gostariam que a gente abordasse aqui está relacionado ao isolamento social. A gente sabe que isolar-se do convívio social é um sintoma da depressão, né? Eu já tive depressão profunda, e realmente eu percebi que eu estava entrando nesse caminho quando eu queria ficar lá, quietinha, no meu canto, não conversar com ninguém, não sair, né? Mas a Rita faz uma pergunta interessante. Esse isolamento pode causar depressão? Pode, na verdade, qualquer coisa pode ser uma causa, mas ele pode potencializar para quem tem predisposição, para quem está numa situação mais vulnerável. Se a gente pensa na depressão, ela é falta de energia, né? É falta de libido, né? Falta de investimento na vida. Então, é menos investimento na vida e, ao mesmo tempo, o que sobe é uma autodepreciação, né? Então, eu não valho nada, eu não sou nada, eu não mereço estar aqui, de que a minha vida não faz sentido, né? Então, os casos de suicídio, por exemplo, na depressão, né, existe esse risco maior. Então, se a gente pensar dessa forma, um que desce, um que sobe, o isolamento social, talvez sozinho, não causa depressão. Porque eu posso estar em isolamento social, mas eu posso estar investindo na vida de outras formas. Então, sei lá, eu vou fazer uma festa, meu aniversário, eu vou fazer uma festa de aniversário online. É lógico que não é a mesma coisa. É lógico que não tem um abraço, que não tem todo mundo perto um do outro. Mas é necessário investir no seu aniversário, por exemplo. Né? É necessário continuar investindo na vida. Então, acho que é isso, né? Potencializar uma coisa e diminuir outra. Então, não necessariamente causa depressão, mas talvez pensar, investir em determinadas coisas na vida para garantir que você não desinvista. Para que você acredite que é possível manter as relações, né? Mesmo distante, ou melhor, é necessário que a gente faça isso. Eu tive uma amiga que recentemente, umas semanas atrás, fez aniversário e fez uma festa virtual. No começo eu tava falando, gente, que coisa estranha, né? Mas ao terminar aquele call, né? Aquele vídeo call, aquela festa virtual, eu amei, porque eu revi meus amigos, a gente trocou muito sobre o momento e foi quase que um grande abraço, assim, de todos para mim. Um assunto bem delicado que surgiu quando perguntamos o que você tem feito para cuidar da saúde da sua mente foi os pensamentos suicidas. Uma pessoa colocou que o que ela faz, né, para cuidar da sua saúde mental é ficar longe de facas e materiais perfurocortantes. O que a gente pode colocar para essa pessoa? É muito preocupante porque a partir do momento em que você pensa que é melhor você ficar longe desses materiais, isso significa já que você está pensando neles. Então, isso já é um sinal, né, de risco. É isso, essa pessoa precisa de cuidado. Né? Então, é isso, você precisa buscar ajuda. É isso. Você precisa de ajuda. Por favor, busque ajuda. Existe uma organização chamada CVV, Centro de Valorização à Vida, que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio. Eles atendem gratuitamente todas as pessoas que precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail e chat 24 horas. Você que fez essa colocação diz que 188. Vou repetir, o número do CVV é 188. E também no nosso site tem uma aba no canto superior direito chamado Encontre Apoio. Ali você encontra apoios de atendimento terapêutico gratuito ou por contribuição consciente, que é quando você
paga o que você pode, né? E que também o profissional pode, o mínimo que ele pode, para estar ali te atendendo. E ali você vai ter tanto na rede pública os atendimentos, quanto na rede privada. Por enquanto, na rede privada, nós só temos no estado de São Paulo. A gente está procurando alguns voluntários em outros estados para que a gente possa mapear. Em breve, a gente vai ter outros estados também do Brasil. Mas a rede pública está toda lá. E a gente explica passo a passo como que é para você entrar em contato com esses profissionais e poder ter esse atendimento terapêutico gratuito. Uma colocação que me chamou bastante atenção em relação a como cuidar da saúde da mente foi: estou sempre ocupando a minha mente. E aí a gente resolveu trazer esse comentário para cá, porque será que estar sempre ocupando a mente é cuidar dela? Eu gosto muito, na realidade, de pensar na autorresponsabilidade que cada um preserva consigo. Porém, essa pergunta ela é extremamente válida. Esse ocupar a mente, exatamente isso, ocupando com o quê? Será que cabe mais conteúdo agora na sua mente? Ou será que não é a hora realmente de começar a tirar as roupas velhas, os livros que não se usam mais, ou todos os caixotes presentes internos e levar para fora? Descarregar um pouco. Sempre há a preocupação em demasia ou o excesso de reclamação que não se há tempo, não se consegue fazer as coisas, ou que sua agenda, né, o quadro diário cada vez não suporta mais as tarefas. O que de fato agora esse ocupar a mente traz é um desvio, é uma sabotagem. E por que correr para ali? Porque é difícil também ir por outro lado. Exige todas as questões que já foram levantadas também. Exige uma disciplina consigo, uma fé. E a fé é algo em crer, e não é no indefinido. A fé também é crer em você, que você é capaz. Então, o medo de não ser capaz nesse momento também é muito. Será que eu sou capaz de aguentar mais quantos dias? Ou será até quando isso vai durar? Então, procuramos colocar cada vez mais coisas dentro. E coisas de fato que não agregam um valor em si. O fato agora é desocupar os lugares. Aproveite a força do outono propriamente para desocupar, para renovar-se. A natureza inteira agora, pelo menos no hemisfério sul, está trocando de folhagem, está deixando ir. O vento sopra, de fato, para levar as coisas. Então, é reduzir. E vá com mais rapidez ou com passos mais vagarosos. Não importa a velocidade que é feito. Importa que seja feito de alguma maneira. Porque é tempo disso exatamente. Deixar de acumular. E depois dessa provocação, vem um assunto bem relevante. A Verônica Matos que traz: como ajudar as crianças? No caso dela, ela tem um filho de 3 anos e, por enquanto, ele está entendendo que não pode sair de casa. O que a gente pode falar para as famílias com crianças? Porque ela não é a única, né? Os pais estão tendo que lidar muitas vezes com 2 ou 3 crianças de idades diferentes. Então, o que a gente pode dizer para esses pais para poder ajudá-los nesse momento? Uma coisa importante para a gente observar e considerar é que as crianças, elas observam e elas captam tudo que está acontecendo ao nosso redor. Como que a gente está transmitindo, como que a gente está se sentindo diante dessa situação. Porque eles vão observar os comportamentos, as emoções dos adultos para até usar como referência dos sentimentos que eles vão ter. Então, como você está sentindo, como você está se comportando, vai refletir no comportamento da criança. Se você realmente tem aí se sentido com medo,
ansioso e o tempo todo falando sobre o assunto, né, mostrando a preocupação em excesso sobre a questão, a criança é muito provável que ela também vai se sentir da mesma forma. Então é importante a gente buscar ficar calmo, e aí as crianças também vão entrar nessa sintonia. Então, é importante a gente passar as informações honestas, né? Passar o que está acontecendo de uma forma verdadeira, lógico, a gente usando uma linguagem apropriada para a idade da criança. Conforme a gente passa as informações para a criança, a gente observar o nível de ansiedade, se isso tem prejudicado, como que ela está lidando com essas questões. Tem um livro muito legal que surgiu agora na pandemia, que é A Ostra e a Borboleta. É um livro muito bacana, com ilustrações para a criança, com uma linguagem adequada para a criança, para a gente trabalhar essa questão, né, do enclausuramento, da quarentena, do vírus. Por quê? Porque ele traz essa figura, né, ele traz esses personagens da ostra e da borboleta, que muitas vezes, por exemplo, a ostra, ela fica ali dentro da concha, né, para se proteger. Então é algo que a gente está fazendo. A gente está agora no momento dentro de casa para se proteger, mas depois a gente vai sair de casa, né? Tudo vai passar. A borboleta também, ela passa durante um tempo no casulo. Então esse livro é muito legal para a gente trabalhar essa questão da pandemia com as crianças, né? E uma coisa importante que muitas vezes a gente faz e que não é legal é a gente usar da doença ou usar do medo da criança para que ela se comporte da forma que a gente espera. Então, por exemplo, a criança não arrumou a cama, né? Vai arrumar a cama, senão você vai pegar o coronavírus, né? Vai comer agora, senão você vai pegar o coronavírus. Não, a gente não pode usar o coronavírus ou qualquer outra situação para ameaçar, para causar medo à criança, né? Se a gente quer que a criança se comporte de alguma forma. A gente sim tem que alertar que precisa lavar a mão, que precisa tomar banho, mas a gente tomar um pouco de cuidado se a gente não está querendo passar um medo para que a criança se comporte como a gente espera, né? Então, cuidado com esses excessos, né? E também observar o quanto que essa criança está ouvindo televisão, rádio, internet, quanto a criança está tendo contato com as notícias, né, que estão aí 24 horas. Né? E a gente buscar reduzir, vamos reduzir o tempo de contato com a televisão, né? Vamos ler um livro, incentivar essa criança a brincar, né? Criar rotina, a rotina é super importante para as crianças. Então, criar uma rotina, de manhã você vai fazer isso, a gente vai fazer isso, depois a gente vai brincar, depois a gente tem hora para arrumar, depois a gente vai ter hora para se alimentar. Então, a gente tem uma rotina, né, com as crianças. E, lógico, todos os cuidados, né, que a gente tem falado, que é de lavar a mão, né, do uso do álcool gel com o auxílio dos pais. Interessante essa questão que você trouxe, Ricardo, sobre estabelecer uma nova rotina para as crianças, né? E um outro ponto que eu acho que é importante é incluir as crianças no planejamento, né, no novo planejamento dessa casa. O que eu tô querendo dizer com isso? A partir de uma certa idade, envolvê-las nas atividades, porque os pais também estão com novas atividades, né? Então, de cuidar de casa, fazer o almoço, limpar a casa, né? Então, se você colocar a criança para dividir essas atividades com você, além de ser bom para todo mundo, né, você trará um senso de união para essas crianças, onde todos estão tentando juntos deixar esse momento melhor. E também um senso de responsabilidade. Agora chegou a hora mais esperada por você que está aí assistindo a gente. É o momento das dicas de como cuidar da nossa saúde da mente e prevenir doenças como depressão e ansiedade nesse momento. A primeira pergunta vem da Kellen Queiroz. O que podemos fazer para relaxar a mente nesse período? Vivemos em uma cultura
que a produção é extremamente válida, sempre há de ser produtivo em alguma coisa ou em tudo. Então, a mente, ela tem um grau de pensamento muito rápido. Relaxar a mente é algo que pode ser visto até como impossível, de fato. Relaxar a mente vai por passo. O que eu posso sugerir nesse momento é colocar, de preferência, ou achar um lugar que você possa deitar e estar confortável, deixar um mínimo de interferência, tanto de uma luz, quanto de algum som, alguma TV ou algo do tipo, e para um cantinho, como se retornasse ao útero materno, mas de fato é um silenciamento. E aí você começa a notar que a sua mente é muito rápida. Os pensamentos, eles aparecem e fogem com uma frequência muito rápida, em milésimos de segundos. Vai fechar os seus olhos, coloca uma mantinha por cima, ou algo que deixe você extremamente confortável realmente. Coloque alguma música, eu posso sugerir, mas se as pessoas tiverem músicas de sua preferência que trazem uma situação feliz em suas vidas, ou alguma lembrança extremamente benéfica em sua memória, pode colocar essa música também. Mas em canais, por exemplo, como o YouTube, você consegue achar sons binaurais e sons de hertz. Hertz é uma potência da natureza e se manifesta em qualquer tipo de onda, né? Desde a mais imperceptível até a nossa matéria, como se. Então, colocar ondas como hertz de 144, 432, tem tem um extremo benefício para, por exemplo, induzir a esse relaxamento, ativar outra onda cerebral, sai desse estado de alerta e cai quase naquele sono. Então, coloca uma música dessa, tira a língua do céu da boca, destrava um pouco, faça um relaxamento no seu corpo, passa parte por parte, realmente com o comando. Ordeno que essa parte do meu corpo esteja confortável, esteja relaxada. E vá percebendo a sua reação durante os dias. Isso a gente pode colocar como um relaxamento consciente, tá? Isso já traz um vazio, ou um princípio de um vazio, que vai acalmar um pouco mais o coração e principalmente a sede dos pensamentos, que também vem do nosso coração. Então, essa é uma opção. Também tem opções como a própria meditação. Ah, mas eu nunca meditei. Tem uma série de canais hoje em dia disponíveis e online para você conseguir meditar. Tem o desafio, por exemplo, do Deepak Chopra, que são de 21 dias. Você pode abaixar o aplicativo e também conseguir fazer de fato. Tudo que é de relaxamento, eu coloco um momento para você, que você dedique pelo menos 5, 10, 15 e vá aumentando gradativamente, mas que esteja, ao início pelo menos, em um ambiente você e você, com o mínimo de interferência externa possível. Sabe, Natália, no bem-estar, a gente costuma falar muito que as pessoas não precisam meditar como os monges budistas, né, que passam às vezes dias meditando, ou até mesmo com pessoas que são yogis e que já meditam 40 minutos, né? Eu costumo meditar entre 20 e 40 minutos por dia, mas não é necessário isso. 5 minutos por dia, você já tem os benefícios da meditação. Então é muito importante que a gente pense nisso, que não é tanto tempo assim, é um pouquinho de tempo. Todo mundo tem 5 minutinhos do dia, não é? Só para frisar o que você acabou de falar, é propriamente, como mencionamos, um momento de relaxamento. Então, se você não conseguir ficar o tempo que você acharia o ideal, quero ficar 15 minutos. Putz, só aguentei 10. Que leve de uma maneira mais educada consigo. Tenha maior paciência com você. Já basta toda a pressão
todo o acúmulo, esse é um espaço para você realmente se livrar desse processo, pouco a pouco, gradativamente. E depois de falarmos sobre ocupar a mente, né, a Elaine Teixeira fala algo bem interessante. Eu não consigo fazer nada. E por que eu acho que isso é interessante? Porque a gente está num momento que todo mundo tem uma dica para ocupar o tempo, né? Ah, veja esse vídeo, assista essa live, chega às 7 horas da noite, tem milhares de lives acontecendo, né? E talvez a Elaine esteja certa. Seja necessário que a gente tenha momentos de não fazer nada. Eu gosto de pensar o nada como ócio. E o que acontece? Na nossa cultura, o nada, ele equivale a zero. Então, é uma coisa extremamente negativa, né? Não estou fazendo nada. Como assim não estou fazendo nada? Então, para essa escala de produção, não é válido. E, na realidade, se a gente olhar por outro lado da moeda, o zero ele é o princípio de tudo. Então, a questão de não fazer nada, ela pode ser prejudicial se você realmente acarretar durante muito tempo, como uma forma de interferir em pequenas ações que você pode fazer, por exemplo, precisa ir ao mercado. Ah, mas eu não quero hoje porque hoje não tá. E você não tem mais comida em casa, por exemplo. Para que não seja o início de um paralisar. Mas o nada, ele é extremamente benéfico. Ele é o primordial. Ele é o zero e, por isso, ao meu ver, ele é o absoluto. Então, o nada também pode ser um ócio criativo. Você pode não fazer nada, mas usar de um aspecto um pouco mais criativo. Não pode se alongar a não fazer nada durante um longo período. Porque quando a gente fala sobre fazer nada, né, vem logo na cabeça a depressão, o lado negativo. E era essa mesma provocação que a gente gostaria que vocês colocassem para quem está nos assistindo. Que muitas vezes fazer nada é positivo. E essa sua analogia do zero, Natália, foi bem explicativa. Mudou a minha visão e eu vou começar a utilizar isso lá no Bem do Estar quando a gente estiver falando sobre essa questão. Algo que a gente não pode deixar de abordar aqui nas dicas é sobre o excesso de informação. Principalmente o excesso de informação sobre o vírus mesmo, sobre o Covid-19, que é o assunto mais falado, né? Antes mesmo da pandemia, nós já vivíamos e a gente vive uma infodemia, né? Assim, algo. A gente tem informações vindas de todos os lugares, grupos de WhatsApp, telejornais, e-mail, né? E o Kenzo, que é nosso colunista do Estar na Pele, que é um diário aberto sobre pessoas comuns e como que elas estão enfrentando aí seu autoconhecimento ou como questões de ansiedade, depressão, vale a pena vocês verem esses diários abertos. E o Kenzo fala algo que eu me identifiquei muito, que é importante a gente exercitar os filtros. Eu venho exercitando muito esses filtros. E as pessoas falaram aqui que eles estão colocando alguns horários para ver notícias. Tem gente que fala que só vê em um momento do dia, ou no começo, ou no final. Tem gente que percebeu que não conseguia dormir quando via páginas jornalísticas à noite, né? Muito importante isso, de perceber quando que para você é bom ter essa informação. Você acha que essas medidas são importantes para cuidar da saúde mental, Mirmila? Com certeza, inclusive, assim, independente se do que faz mal e do que faz bem, é você conseguir exercer o filtro, né? Eu acho que é isso que você disse. Só de você saber localizar o que te faz bem e o que te faz mal, isso já é, gente, um super cuidado com a mente, né? Assim, só de você decidir qual que é o grupo de WhatsApp que você vai deixar de abrir, né? Ou o jornal que você vai deixar de ver, ou, enfim, como você vai trabalhar, né? O que você vai. Isso já é uma garantia, né? Já é uma garantia de que você está sabendo
o que te faz bem, o que te faz mal. Isso já é um avanço, porque muitas pessoas não conseguem nem chegar nesse momento de conseguir localizar o que faz bem e o que faz mal. É bem por aí mesmo. Temos que exercitar quais são as informações que nós queremos. Eu desliguei um monte de grupo de WhatsApp, agora eu vejo só 3 meios de comunicação. Sobre o Covid, eu só vejo a questão da Organização Mundial da Saúde, que é onde eu tenho mais credibilidade. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Exercitar esses filtros e escolher aonde que a gente quer informação para a gente não ficar sendo bombardeado por informação a todo momento. E nós estamos falando muito do novo, né? Da nova rotina. Mas algo que eu acredito que seria muito positivo é resgatar alguma coisa da nossa rotina anterior ao isolamento social. E nesse sentido, nós tivemos uma colocação ótima por um dos clientes aí dos shoppings, que é: continuo tomando meu cafezinho e bebendo bastante água. Bom, o cafezinho devia ser algo que essa pessoa tinha na rotina dela, né? E ela continua aí realizando. E eu acho que ter esse hábito, né, que te reconecte à sua antiga rotina, é muito importante, não é, Natália? Tirar o pijama faz parte todos os dias, por exemplo. Trazer algo de memória, esse acolhimento que lembra a pessoa que você era antes de começar, por exemplo. Essa continuidade de ser, né? Hoje em dia as pessoas estão reparando isso com uma evidência muito forte. Nosso ser, ele continua, ele não é, de fato. Então, você trazer uma memória que traz você um significado de uma personalidade que você é ativamente, é extremamente importante. Extremamente importante. Seja como, estou em casa, não vou me arrumar. Às vezes, colocar uma roupa diferente. Ou seguir uma rotina de tomar um café da manhã em seu horário. Ou também, creio que seja livre de descobrir novas rotinas. O que acontece é que estamos em quarentena, então é extremamente válido também um posicionamento de que isso aqui me faz bem, isso aqui eu quero manter na minha rotina, me reconecta a um lugar tão gostoso dentro de mim, mas agora eu tenho um outro tempo. Deixa eu criar uma nova rotina? Mesmo que ela mude depois, daqui um mês, não tem problema. Mas é criar também um status de uma nova rotina para você, de uma forma extremamente flexível e equilibrada, porque tempo é o que sobra. Então, não há necessidade arbitrária, como se fosse um trabalho. Mas a reconexão com o recolhimento de coisas que você gostava de fazer e talvez goste para o resto da vida, é essencial, porque mantém uma personalidade ativa. Agora a colocação vem da Vitória Santana. Estou fazendo exercícios, coisas que eu não fazia antes. Parabéns, hein, Vitória? Essa foi boa. Começar exercício durante o isolamento social, está de parabéns. Tentando meditar e fazendo terapia por Skype. Acho esse um ponto muito importante, porque mesmo que você não consiga mais ir até o seu terapeuta, continuar fazendo atendimento virtual, né, online, eu acho que é muito importante. Não é mesmo, Mirmila? Acho que é isso, né? Assim, eu como profissional, como psicanalista, eu vou dizer, né, assim, que trata-se de uma nova modalidade, né? Assim, gente, instalou-se alguma coisa que ninguém sabe como lidar, né? Assim, eu sou muito mais adepta do atendimento presencial, né? Mas assim, não dá para dizer que, bom, agora não é presencial, eu não vou fazer terapia, ou eu não vou fazer análise, né? Assim, acho que se é um momento um pouco de desligar, também é um momento de reconectar com você, né? Acho que são 2 movimentos, né? E aí fazer análise, fazer terapia
eu acho que vem nesse sentido de conectar-se com você mesmo, assim. Não é todo mundo que precisa fazer, né, tem gente que está muito bem, obrigado, que segue muito bem, né, mas ao mesmo tempo, eu acho que é isso, né, cuidar de si. Bom, e para fechar com essa energia de esperança, eu divido com vocês mais duas respostas. A primeira da Aline, que disse que o sentimento que tem é de ensinamento. Que maravilhoso, gente! Está trazendo a realidade que muitas vezes não enxergamos, o valor da vida. É isso mesmo, Aline. E a segunda vem da Keila. Sou enfermeira e penso o tempo todo que vamos passar dessa fase. Porém, não está sendo fácil. Aproveitar aqui a colocação da Keila e agradecer a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente, que estão lá por nós, cuidando da nossa saúde, se colocando ao risco. Então, Keila, todos os enfermeiros, médicos e todos os outros profissionais da saúde da linha de frente, muito obrigada. E eu deixo aqui para vocês o nosso site, que é www.bendoestar.org. Lá você vai encontrar um monte de outras dicas para cuidar da sua mente e também artigos, reflexões e locais, como eu disse antes, de atendimento terapêutico gratuito ou por contribuição consciente. A gente queria agradecer muito ao Shopping Tietê Plaza, Shopping D, Gran Plaza, Cidade de São Paulo, Shopping Cerrado e o Metropolitano Barra por esse convite, por a gente ter esse tempo aqui para conversar sobre essa questão tão importante que é a saúde da mente. Agradecer os especialistas que dedicaram aí um tempinho do dia deles para dividir com vocês todos os conhecimentos que eles têm. Então, muito obrigada, Mirmila, muito obrigada, Natália, e muito obrigada, Ricardo. E a gente não podia deixar de agradecer os participantes da pesquisa que a gente fez nas redes sociais dos shoppings anterior, né, a gravação dessa videoentrevista, que foi muito importante para guiar o que a gente faria aqui. Afinal de contas, esse conteúdo é para vocês e a gente queria muito saber o que vocês gostariam que a gente falasse aqui. Então, muito obrigada. E fica aqui a nossa dica. Como diria Viviane Mosé, o maior desafio do isolamento é aprender a parar. Então, pare e cuide de você.